Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o nosso VEDA, Mandado de Segurança, hoje falando sobre o Ministério Público no Mandado de Segurança e seguindo já para a sentença. Sobre o Ministério Público é muito rápido, então só para lembrar o procedimento, né? A pessoa entrou com a petição inicial, a autoridade houve a deliberação sobre a tutela provisória, via de regra todo mundo que entra com mandado de segurança pede liminar, houve essa deliberação, a autoridade coatora é intimada para cumprir a liminar e notificada para apresentar informações. A lei de mandado de segurança usa notificação, não usa propriamente citação. Ela tem 10 dias para apresentar essas informações, esse prazo não se multiplica, não dobra, não nada, esse prazo não se multiplica, são 10 dias. Em princípio, me parece que são 10 dias úteis, embora haja dúvida quanto a isso, a mim parece que são 10 dias úteis. E aí, o processo, apresentadas as informações, segue para o Ministério Público, para que o Ministério Público profira um parecer. O Ministério Público atua pela literalidade do artigo 12 da Lei de Mandado de Segurança em todos os mandados de segurança. O pressuposto legal é de que existe um ato ilícito da autoridade coatora e, portanto, é relevante que o Ministério Público conheça esse ato ilícito para, se for o caso, tomar providências outras que não o simples conhecimento do ato. O Ministério Público pode instaurar um procedimento, pode eventualmente até iniciar ação penal contra a autoridade, dependendo do tipo de ato que foi praticado. Mas a lei também prevê que o Ministério Público dê um parecer. Esse parecer é um ato do Ministério Público que opina sobre o resultado, se o juiz deve conceder ou denegar a segurança. Esse parecer, a lei determina a intimação do Ministério Público, porém, ele não é considerado obrigatório para o Ministério Público. O que significa isso? Nos últimos tempos, o Ministério Público tem cada vez mais se afastado dessa função chamada de custos legis ou de custos iuris ou de fiscal da ordem jurídica, porque essa é uma função que, de fato, comparada com outras funções do Ministério Público, tem baixa relevância. Imagine o que é mais importante, eu entrar com uma ação civil pública ou eu dar parecer num mandado de segurança que o juiz já vai julgar. A gente parte do pressuposto que o juiz sabe o que ele está fazendo. Isso fez com que o Conselho Nacional do Ministério Público editasse uma resolução dispensando o Ministério Público de atuar em vários casos, inclusive nos mandados de segurança, quando o interesse litigioso for meramente pecuniário. Muitos mandados de segurança, muitos mesmo, são de matéria puramente fiscal. É o contribuinte querendo pagar menos tributos e o fisco querendo cobrar mais tributos. A relevância de que o Ministério Público se manifeste sobre isso é muito baixa. Então se admite o chamado parecer padronizado, que é a situação em que o Ministério Público verifica a causa, verifica que não há interesse público primário naquela causa e, por isso, ele devolve os autos sem parecer de mérito. É uma ideia de priorização das atividades que sejam mais importantes. E aí o Ministério Público efetivamente dá parecer naqueles casos em que são mais significativos, em que você tem um elemento mais importante, algo que vá trazer mais transtorno para o cidadão e, obviamente, para o interesse público. Eu já instaurei mais de um procedimento no âmbito do Ministério Público baseado em pareceres de mandado de segurança. Então, não é que você não vai olhar. Você vai olhar, vai ver se aquela questão é importante. Agora, se o sujeito quer excluir ICMS da base de cálculo de PIS, COFINS, pelo amor de Deus, isso é um conflito bobo demais para você envolver dois servidores públicos, o juiz e eu. O prazo para o Ministério Público dar esse parecer é de 10 dias, então o Ministério Público deve opinar sobre no prazo de 10 dias e aí restituir os autos ao juízo. Restituídos os autos, o juiz vai proferir sentença. O prazo, de acordo com a lei, para o juiz dar a sentença é de 30 dias. Lembrando que o Supremo entende que tanto o prazo do Ministério Público como parecerista, quanto o prazo do juiz para sentenciar, são prazos
impróprios, não há preclusão. Então, se o Ministério Público não ofereceu o parecer em 10 dias, não há qualquer tipo de preclusão, ele pode apresentar depois. No âmbito do processo eletrônico, esse problema é ainda menor, considerando que não há autos físicos para serem transportados. Quando o processo é físico, isso ainda dá um probleminha, porque aí o juiz não pode proferir a sentença enquanto o membro do Ministério Público não devolve o processo. No eletrônico, isso é tranquilo. E aí, começando com a sentença, o juiz, a ideia da sentença no mandado de segurança é a mesma da sentença em qualquer processo. O juiz analisa a controvérsia apresentada pelas partes, a controvérsia contida na inicial e contida nas informações, lembrando que como não tem dilação probatória, a análise do juiz se restringe ao conteúdo da inicial e os documentos que com ela vieram, o conteúdo das informações e os documentos que com ela vieram e o parecer do Ministério Público, se houver. Feita essa análise, o juiz poderá proferir a sentença. Falamos mais dela amanhã. Um abraço, até lá.